Sabe o que é preciso para reformar o IRC e o IRS? Olhe, é isso que vamos discutir no programa de hoje. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Business. O Corporate Business é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos levar até si a melhor informação financeira e fiscal. É um programa mensal e nós contamos sempre com um painel de comentadores residentes e com um convidado. Comentadores residentes é Pedro Farinha, CEO do Bitocnet, Isabel Cipriano, Presidente da Apotec, e hoje temos connosco o Dr. Carlos Tavares, antigo governante e, vou fazer justiça, das pessoas que mais sabem destas matérias de macroeconomia e de fiscalidade, como você vai ver hoje. Mas antes de irmos ao programa e ao painel, deixe-me só ir para o Vox Pop. No âmbito da tributação do imposto sobre o rendimento, temos dois impostos, como é sabido, um para as pessoas singulares e outro para as pessoas coletivas, sendo que para estas temos o IRC e para as pessoas singulares temos o IRS. A evolução do sistema do ponto de vista do IRC, quanto a mim, condicionada como está, muito mais do que o IRS, digamos, às diretivas europeias que tratam, enfim, da tributação das empresas no plano da globalização económica, é um imposto que aparentemente não carece de reforma profunda, não carece de alteração de modelo, não carece, digamos que se desenvolveu consistentemente ao longo de todos estes anos e, portanto, não careceria em absoluto de uma reforma como aquela que, ao contrário, é evidente, vem sendo preconizada e se faz sentir em relação ao IRS. A reforma do IRS, efetivamente, por um lado, portanto, é uma reforma gasta pelo tempo, seguindo aqui um pouco a história das reformas do século XX, em que o prazo médio de duração das reformas que foram sendo feitas foi de 30 anos, o IRS já ultrapassou esses 30 anos, portanto, terá ultrapassado o seu período de vida útil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, houve algumas chamadas reformas. Essas reformas foram ditadas fundamentalmente por razões ideológicas. E quando assim é, normalmente perde-se a consistência dos modelos. Foi isso que aconteceu com o IRS. O IRS, as reformas tornaram-no completamente, tornaram-no inconsistente. E, portanto, também por esse motivo, há necessidade de voltar ao início, de voltar a repensar e, sobretudo, porque aqui estaríamos efetivamente perante uma verdadeira reforma, no sentido técnico do termo preciso, que é uma mudança de modelo. O IRS, desde o início, que era um imposto dual, no sentido em que autonomizava a tributação dos rendimentos de capitais em taxas proporcionais, mas nunca com a dimensão que atualmente essa autonomização de tributações dentro de um imposto unitário está consagrada. O modelo atual não é consistente do ponto de vista da dualização do imposto. A dualização do imposto, tal como é escrito nesse paper da SEDES, pelo professor Carlos Tavares, o exemplo da Espanha, e a Espanha, quando dualizou o seu imposto, e era um dos últimos moicanos que apostava como é que dizemos, na unicidade do IRS, eles tinham do IRPF espanhol, quando dualizou com uma única taxa proporcional para os rendimentos de capitais. O problema do imposto dual é que também ninguém o leva a sério. Enfim, a base dos rendimentos sujeitos à tributação proporcional no IRS deveria ser tendencialmente a taxa marginal mais elevada do IRS. Ora, como já percebeu, temos aqui questões muito sérias e que até nem estão a ser equacionadas por quem discute impostos hoje em dia. Bom, mas antes de irmos também aqui ao painel, deixe-me só recordar que você tem um link com um gráfico, uma pergunta e pode votar nele. Nós vamos fazer o update desse gráfico durante a edição de hoje.
Ora bem, José Pedro, porquê é que escolhemos este tema? Porque vamos numa estrada muito remendada e que precisa de um tapete novo. Já não Se é que conseguimos não precisa mesmo de uma, como se diz em linguagem de construção de estradas, uma subpenetração, ou seja, uma intervenção mais profunda ainda. Exato. Claro que escolhemos este tema graças ao estudo da SEDES, né? Portanto, despoltou o interesse nas pessoas mais ligadas a estes assuntos e nós E da não Fundação Francisco escapámos. Manuel dos Santos também, aliás, o Carlos Tavares está chateado comigo porque eu ainda não falei sobre o estudo da SEDES, só falámos do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas lá chegaremos. Estamos aqui a convidá-lo hoje para tratar disso e vamos fazer uma conversa imperdível sobre isso, Carlos, também, já lá vamos. E, portanto, acho que é uma ótima oportunidade para que toda a gente possa refletir sobre o assunto e perceber o verdadeiro impacto que isto tem na economia, na vida das empresas, na vida das pessoas. Eu, particularmente, já é conhecido que defendo sempre muito mais o lado das empresas, porque acho que as empresas é que criam riqueza. Até achei muita graça este comentário do Dr. Manuel Faustino, na medida em que tudo tem que vir dos capitais. É daí que vem o investimento, é daí que vem a força do trabalho, é daí que vem a distribuição de riqueza. Não é? E, portanto, nós temos aqui uma excelente oportunidade para ir aos pecados, não é? Como o estudo da SEDES indica, do IRC e do IRS, e que tiram riqueza em vez de criar riqueza. Carlos, numa frase, quais são os principais problemas do IRS e do IRC? O Carlos esteve na criação do IRS. Eu peço licença ao Camilo para fazer assim, que a frase seja uma citação. Sim. E depois vou desafiá-lo a identificar o autor da citação. Quando diz: o nosso sistema de tributação do rendimento mostra-se manifestamente desajustado à situação económico-social do país, tendo evoluído de forma desordenada, com características como a complexidade excessiva, a desigualdade de tratamento dos contribuintes com níveis comparáveis de rendimento, o estreitamento das bases de tributação, o agravamento crescente das taxas nominais, com efeitos de desencorajamento do esforço de poupança e da aplicação ao trabalho e de incentivo à evasão, à instabilidade e a falta de coerência interna do regime das diferentes categorias fiscais, a deficiente articulação entre umas e outras. Quem é que disse? Olha, podia ter sido dito pela cor do dinheiro, mas não foi. Porque isso sumariza o que nós temos andado aqui a dizer nos últimos 2 anos. Vai ficar provavelmente surpreendido. Isto é o preâmbulo do Decreto-Lei 442, já de 88, quando se criou que instituiu a reforma fiscal. O diagnóstico da altura é praticamente... Ou seja, nós degradámos a simplicidade do sistema fiscal. Tudo isto podia ser dito do sistema como o temos hoje, e eu acho que são estas características que o sistema foi adquirindo graças à alteração sistemática, porque quando os impostos, os dois, IRS e IRC, foram concebidos, era suposto termos um sistema estável. Até se criou o Estatuto dos Benefícios Fiscais para mostrar que era algo que era só alterável excepcionalmente e não orçamento a orçamento nas leis do orçamento do como Estado, acontece hoje em dia. Como acontece hoje em dia. O resultado foi, no IRS, como o professor Manuel Faustino referiu, uma situação em que temos taxas de tributação demasiado elevadas para o nosso nível de rendimento. O número de escalões que é incomparável, só temos paralelo no Luxemburgo. Nós, na prática, temos 11 escalões de IRS. São os 9, mais os 2 da taxa de solidariedade, que foi introduzida temporariamente durante a Troika e lá ficou. E temos, sobretudo, que cria um nível de progressividade e tributação sobre rendimentos que, em termos internacionais, mesmo com as paridades de poder de conversão relativamente baixos, com taxas muito, muito elevadas. Basta passar a fronteira, em Espanha, se somar o IRS mais as contribuições para a Segurança Social, que são tributação na mesma, há uma diferença de cerca de 8 a 10 pontos para níveis de rendimento intermédios. 8 a 10 pontos, bastante passar a fronteira. Por isso, já há muitos quadros que se domiciliam em Espanha para pagar impostos em Espanha em vez de pagar em Portugal. Em relação àquilo que o professor Manuel Faustino disse, eu não concordo com a parte do IRC, embora o respeito muito, mas porque eu acho que o IRC precisa tanto de reforma como o IRS, porque ele sofreu dos mesmos males, de alterações sistemáticas, com uma introdução de benefícios fiscais em quantidade claramente excessiva. Muitos deles têm fundamento económico. Aliás, foi criado em 2019 um grupo de trabalho que fez esse diagnóstico e concluiu que cerca de metade dos benefícios fiscais não encontram um fundamento económico razoável.
Temos 121, salvo erro, benefícios fiscais em IRC, neste momento. 121 benefícios fiscais. Temos um modelo 22 de declaração do imposto que tem, entre a declaração do lucro contabilístico e o lucro fiscal, 101 linhas que as empresas têm de preencher. Quando o código apareceu, José Pedro, eram 20. Quando eu comecei a trabalhar, já foi depois do quando tu código começaste a existir, trabalhar. eram 20. Portanto, agora são 101. Não, e depois tem duas características que têm que ser, de facto, ponderadas numa reforma que eu acho que é indispensável também. Primeiro, temos um sistema de tributação progressiva em IRC, penalizando as empresas que crescem, as empresas que são mais bem-sucedidas, mais produtivas. Com mais capital, Exatamente. Nós pagam melhor. Passamos a vida a dizer que precisamos de empresas maiores e mais... Mas depois penalizamos. E depois... Aliás, há empresários que o dizem abertamente, para que é que eu hei de crescer para pagar uma taxa de imposto superior? E o superior pode ser 9 pontos mais de IRS, que é bastante, de IRC, perdão, que é bastante significativo. E, portanto, aquele sistema de derrama estadual progressiva é um sistema, de facto, que penaliza muito as empresas e é contra os objetivos da economia, não é? Ao fim e ao cabo que temos. E depois, ainda para além da complexidade da progressividade, há uma característica que continua a pesar muito no nosso sistema de tributação, que é a discriminação entre a dívida e os capitais próprios, o tratamento da dívida e dos capitais próprios. As aproximações que se fizerem, há um papel do professor Carlos Alves no estudo da SEDES que mostra isso, com a limitação à dedutibilidade dos juros, que tem um limite. E estas medidas do custo nocional do capital próprio são muito limitadas e não têm nenhum efeito relevante. Portanto, de facto, continua a haver uma discriminação fiscal muito forte entre a dívida e os capitais próprios. No estudo da SEDES faz-se uma proposta que é ousada, reconheço, e que tem que ser adotada de forma progressiva, mas é a única que incentiva a capitalização das empresas que hoje, de facto, são incentivadas a endividar-se por força do regime fiscal, que é, em vez de tributar o resultado antes de impostos, como hoje é, tributar o resultado operacional das empresas. O que obrigaria, de facto, a uma fase de transição e, sobretudo, a um programa de recapitalização das empresas. Mas isso é que tornaria completamente neutra a tributação da dívida e do capital. Por isso, em resumo, eu penso que é preciso parar para pensar nos impostos, olhar para o IRS, se calhar devolver-lhe a pureza que ele tinha originalmente, que era um sistema simples e razoável, e olhar para o IRC também destes pontos de vista. Já volto assim. Isabel, aqui a proposta que o Carlos estava a fazer, tributar o lucro operacional e não antes de impostos. O que é que achas? Bom dia, Camilo. Bom dia. Isso é uma troca de mindset muito grande. Vamos lá ver o que é que a gente está aqui a propor. Primeiro, é preciso convencer o legislador e, sobretudo, o cidadão que as empresas têm que gerar riqueza, têm que criar lucros. E que o lucro não é sinónimo de valor em bancos. Okay? É sinónimo do desempenho da atividade, que pode ser constituída para o endividamento, pode naturalmente ir para dividendos, pode ir para os trabalhadores, tem uma série de interessados. É preciso perceber como é que a máquina das empresas funciona, como é que se gera riqueza e como é que isso se traduz nas contas. Pronto. Depois, é de facto uma proposta ousada, mas precisamos de voltar a aprender os princípios. No outro programa falávamos sobre o capital. Sim. O respeito do capital. Quem é que assume o respeito pelo capital? Os acionistas. Ok? Ou é o acionista que dá a cara pelos mesmos endividamentos, pelos mesmos resultados líquidos. O Código das Sociedades Comerciais tem uma coisa giríssima que é o artigo 35, que é a obrigação da dissolução. O Camilo já está a rir porque a gente tem falado várias vezes nisso. Que é a obrigação da dissolução das sociedades ou a reposição do capital por parte dos sócios quando há perca de metade do capital. Portanto, nós temos que revoltar a pensar os princípios da tributação, o princípio do fundo, a regra da sociedade. Nós vivemos numa sociedade, implica pagar impostos. As entidades são criadas, implica contribuir para a tributação dos impostos. Então temos que ir à pureza. Eu saúdo a SEDES pela coragem, porque em tempos difíceis é preciso de apontar caminhos que não são a regra.
E que são caminhos estruturais, não é, Carlos? Nós vamos tributar o resultado operacional naturalmente com uma taxa muito mais baixa. Claro. Na medida em que não. Para onde é que baixaria a taxa, Carlos? Nós Depende. Se nós fizermos uma conta grosseira, se eliminássemos os benefícios fiscais todos do IRS, e eu creio que não podem ser todos eliminados, designadamente alguns ligados à inovação, que desde que reconfigurados, que se devem manter, nós manteríamos a mesma receita com uma taxa de 18%. 18%. Sim, é muito mais aceitável. Exatamente. Se for tributado o resultado operacional, tem E que ser mais baixo. Ou com tendência para baixar? Depende da base de tributação. Nós habituámos a discutir muito a taxa e pouco a base de tributação. É verdade. E a base de tributação pode ser muito influenciada pelos benefícios fiscais, pela grandeza que é usada como base de tributação, que é uma das coisas que deviam ser harmonizadas na União Europeia, mais do que as taxas. Eu não defendo a harmonização das taxas na União Europeia, defendo a harmonização da base de tributação. Esse foi um tema que, quando estive em Bruxelas com o Dr. Durão Barroso, nós lançámos a debate dentro da Comissão Europeia, e estava bem encaminhado, mas ainda hoje está no mesmo estádio em que estava na altura. Porque é impossível, por exemplo, eu comparar a taxa que pago em Portugal, ou em Espanha, ou na Alemanha, ou noutro país qualquer, porque não sei qual é a base sobre a qual a taxa incide. Gostava só de falar um bocadinho, porque a Isabel tocou num ponto que me é muito caro, que é o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Nós temos hoje mais de 40% das empresas que não pagam IRC porque não declaram resultados positivos. Isto não é normal, quer dizer, nós não podemos considerar que uma economia está a viver bem com 40% das empresas a perder dinheiro. Acionistas são muitos moleques. Exatamente. O artigo 35 diz isto, mas tem um problema. É que diz que se a empresa perder metade do capital social, tem que convocar uma Assembleia Geral e na ordem de trabalhos tem que figurar estas três hipóteses: ou reduzir o capital, aumentar o capital ou dissolver a empresa. Mas não tem nenhuma consequência se nada disso acontecer. Portanto, a empresa pode viver com o artigo 35 quase indefinidamente. Sim. Só não foi assim durante um período limitado com um ministro, quando esteve na Economia, um ministro que se chamava Carlos Tavares. Porque foi das primeiras medidas que nós tomámos lá, foi dar uma consequência ao artigo 35, ou seja, estabelecer que se nada disto acontecer, ao fim de 3 anos, acho que suponho que era 3 anos, a empresa entraria em dissolução automática, o que forçava a recapitalização das empresas, ou alguma das outras medidas, ou a redução do capital e adequação da atividade a um capital mais baixo, etc. O que é que aconteceu? Isso vigorou durante, o tempo do governo do Dr. Durão Barroso, cerca de 2 anos, e logo no governo seguinte, nem sequer mudou de partido. Foi eliminada a consequência que estava prevista lá e voltou-se à primeira forma. E eu ainda hoje estou convencido que o móvel principal não foi a preocupação com as pequenas empresas, foi com as empresas públicas, porque a maior parte delas estavam nessa situação, as empresas de transportes, sobretudo, estavam na situação do artigo 35 e teriam de ser recapitalizadas e não se quis recapitalizar. Isso teria evitado o que veio a acontecer com a CP, com a TAP e outras que nós conhecemos. Exatamente. Bom, Zé Pedro, quando se olha para estas propostas, uma das coisas que mais me surpreendeu no estudo concorrente aqui da SEDES, que foi o da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 33 décadas há 1.350 alterações ao IRC. Como é que se consegue viver com isso? Esse é o problema. Para nós é divertido, porque todos os anos vimos aqui falar do Orçamento de Estado e discutimos aqui uma série de ideias, mas eu, enquanto contabilista, vivo altamente frustrado com isso. Que é outra pressão que nós, contabilistas, devíamos fazer. Nós não nos podemos limitar ao exercício de saber onde é que metemos a cruz, qual é o benefício fiscal que vamos escolher, qual é o valor que vamos meter numa linha do 47. Até porque o avanço tecnológico vai fazer com que tudo isso seja automático. Hoje, se eu carregar o código do IRC no chat GPT, ele já me diz o que é que eu tenho que pôr aonde. Não é? Portanto, já nem preciso de inventar a roda. A grande questão é, nós temos que discutir contabilidade. E para discutir contabilidade não podemos andar preocupados com estas coisinhas da fiscalidade. Claro que temos que ir à essência, discutir a segurança fiscal dos contribuintes, a justiça do pagamento. O artigo 35, já agora, não devia haver capital mínimo, só vou reduzindo o capital até chegar a 0 e nunca estou abaixo de metade. Mas nós temos 25% das empresas portuguesas com capitais próprios negativos.
É impressionante. que é só ridículo, não é? Exatamente. Portanto, acho que nós precisamos de estabilidade fiscal e precisamos de descomplicar o que tem que ser simples, não é? Portanto, o IRC é um imposto que quando nós começámos a trabalhar é simples, quer dizer, tínhamos ali meia dúzia de despesas que não eram aceitas como gasto fiscal, que hoje em dia, até pelo controle que já pode existir sobre o e-fatura, sobre a própria contabilidade, em que nós contabilistas também temos que ser mais responsáveis com a análise dos gastos que aceitamos na contabilidade, não é? Portanto, se uma empresa não tem colaboradores, não pode ter gastos com deslocações sem limite e coisas assim. Portanto, acho que há aqui critérios muito fáceis da razoabilidade. Bem sabemos que o bom senso só faz falta aos outros, que é uma chatice, não é? Portanto, nós temos sempre o Olha, suficiente. faz falta a quem criou as tributações autónomas, por exemplo. Também. Mas, portanto, acho que podemos simplificar isto. E mesmo que a regra seja um bocadinho injusta, que se mantenha. Porque senão, todos os anos andamos a discutir quantas empresas hoje, das que pagam, perdem milhares de euros porque não aproveitam os benefícios fiscais. Porque não os conhecem. Porque não é possível ter na cabeça 120 benefícios fiscais do IRC. E vão-se lembrar disso em maio, quando vão entregar a modelo 22, que é outra coisa que não se percebe o que é adiado para em vez de estarem preocupados com outras coisas, estão preocupadas com aquelas 101 linhas que aparecem pela frente. Não, e há o sentimento do Orobolas, que é, devia ter aproveitado isto, mas não fez o investimento na altura certa, não olhou para o gasto na altura certa. Aliás, eu gostava de desafiar a fazermos um programa sobre Orçamento de Estado agora. Porque nós fizemos quando saiu. É verdade, boa ideia. Não é? Boa ideia. As pessoas ouvem as alterações e nunca mais pensam nelas. E agora estão com o sentimento de Orobolas. Vão estar até 15 de julho, não se percebe porquê, a preencher a modelo 22 do ano passado e a dizer, devia ter aproveitado isto. E devia ter feito também este não se percebe investimento, porque só fiz em continua janeiro. a ser até julho, né? Quando nós já falámos aqui várias vezes que isto devia fechar tudo até março e mesmo assim podia fechar mais cedo. E outra coisa, em relações que o José Pedro diz e que é totalmente correto. Uma das propostas que nós fazemos é que se proíba que se faça política fiscal através do Orçamento de Estado. As leis fiscais têm de ser leis próprias, Carlos, aprovadas mas vai autonomamente. dizer assim, isto viola o princípio no taxation no without representation, porque Não. isto deve ser emanação da vontade do povo. Não, mas em leis da Assembleia da República. A matéria fiscal é da Assembleia, não deve ser no Orçamento de Estado, que é um orçamento de base anual. Sim, é verdade. E, portanto, não tem que estar sujeito, ainda por cima, muitas vezes, como sabe, negocia-se a aprovação do Orçamento do Estado contra uma série de medidas que não têm racionalidade económica. Os benefícios fiscais que forem sendo introduzidos, muitos deles não têm qualquer racionalidade económica, outros nem sequer têm materialidade, estão lá, mas não têm praticamente só para ceder ao lobby. consequência, etc. Eu volto a citar o decreto de 88, o preâmbulo, que diz: os benefícios fiscais, por representarem exceções às regras da equidade e suscitarem erosão das bases de incidência, deverão ser outorgados apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, sendo que no respectivo diploma legal se deveriam conter os princípios gerais a que deve obedecer a criação de benefícios e se definam as regras da sua criação e reconhecimento administrativo. Que era o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Isabel, porquê é é difícil implementar essas mudanças? Olha, isto até o Tribunal de Aliás, Contas vimos tem ontem, vindo... quer dizer, uma chuva de milhões com propostas de IRS jovem, mais não sei quantas garantias públicas na habitação, mais o Porta 75, e a gente diz assim, peraí, eu não estou a ver estratégia nenhuma disto, só estou a ver uma, que é ganhar eleições. Também me surpreendeu estas medidas. Também me surpreenderam. Então porquê? Estão à espera de mais estratégia e mais coerência, estratégia e menos ir atrás da corrente populista. Pois. Porque é assim, quando nos pedem uma opinião, a gente dá uma opinião técnica. Tecnicamente, hoje não posso ser simpática para estas medidas do IRS. Vamos a isso, Isabel. Não Neste posso. canal a gente não se coíbe por criticar não quem posso for. ser simpática por uma razão muito simples. Quando estão a falar de fixar uma taxa de 15% até aos jovens, até aos 35 anos, eu pergunto, será que ainda estamos na Jornada Mundial da Juventude ou qualquer coisa? E não há papa. E não há papa? Pronto. Depois, pensa assim, então pensa lá qual é o positivo que esta medida traz. Porque nós próprios temos que fazer o contraditório das coisas. O preâmbulo é o espírito legislador. É assim que nós o aprendemos, é assim que nós o defendemos. Porque quando há dúvida da interpretação dos artigos, onde é que vamos? Ao preâmbulo. Pronto, explica a natureza da lei. Que diz o propósito, o objetivo. Pronto, e se há dúvidas, há ali, ficam esclarecidas. Ora, quando a gente olha para este tipo de medidas que foram ontem anunciadas pelo comunicado do Conselho de Ministros, eu penso assim, ok, então um médico, se for
vai ficar em Portugal, porque nós não temos falta de médicos, por exemplo, não é verdade? Vai ficar em Portugal em vez de ir para a Holanda, com a possibilidade de ganhar 90 mil euros por ano. Porque se ganhar os 90 mil euros em Portugal, já passou do 8º escalão do IRS, já se lá vai o benefício. Então, mais de 50% de tributação. Exatamente. Esse é que é o ponto. Então vamos para outra profissão que não é o médico, mas que é necessário, o engenheiro informático, os nómadas digitais. Pior ainda. Não precisamos de ir mais longe, vamos para a Suíça. Ganham à volta de 59, 60 mil francos. Cá em Portugal já passa do 8º escalão. Isto é que é reter talento em Portugal? Depois eu vi as contas da comunicação social. Fizeram as contas ao ordenado mínimo, a 1.200, 1.300. São com esses ordenados que nós vamos reter talento em Portugal? Esta é a primeira pergunta. Não faz mais. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em digerir, porque isto tem menos de 24 horas, o comunicado da Presidência do Conselho de Ministros ontem para o IRS. Portanto, reservava para o próximo programa, em termos de matéria de Orçamento de Estado, um comentário mais estudado e mais fundo sobre isso. Esta semana o Camilo Lourenço, no programa da manhã, falava que em 2022, e nós fizemos muito bem, que quem oferisse 1.830 e poucos euros pertencia à classe alta. Quer isto dizer que quem se situasse nos 688 estava dentro da classe média. Isto são dados públicos, é verdade. Dos 688? Dos 688. Nossa Senhora. Portanto, isto é a nossa realidade. Portanto, ou nós temos capacidade de definir uma estratégia de crescimento para o país, que não seja a 10, 15 anos, seja mais, porque isso é que são estratégias, não é navegação à vista. Tendo em conta o mandato das eleições. A Holanda quantas alterações o IRC fez em 30 anos, seguramente nem sequer 100 fez, não é? Quanto mais 1.350. E com uma máquina fiscal muito mais ponderada e de senso que a nossa. É verdade. Estas medidas que a SED se propõe, faz sentido, a gente já tem dito, nós canalizamos tudo no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é o nosso veículo condutor, não pode ser, o Orçamento de Estado tem que ser o instrumento que faça ajuste e correção, não faça alteração de política de estrutura. Ou seja, se estivéssemos perante uma pandemia, o instrumento é o Orçamento. Não estando perante uma situação de pandemia, não pode ser via Orçamento de Estado que muda anualmente. Qual é o investidor que vai estar sujeito a um país que anualmente muda as regras? Como é que isto se posiciona no investimento das empresas, no desenvolvimento, na capitalização? Não há confiança. Eu faço um investimento hoje, mudo o regime fiscal amanhã. Assim como o problema das rendas. Não se vai resolver o problema das casas. Claro. Primeiro, criou-se desconfiança por parte dos senhorios. A história de facilitar isto das garantias, mais o Porta 65, isto só vai servir para subir mais os preços, porque a procura vai aumentar e não há mais oferta. O ponto é esse. Carlos, não ficou chocado com as alterações anunciadas? Eu preferia, como se percebe daquilo que nós temos dito, eu próprio e a SEDES, que tivesse começado por tentar reconstruir o sistema fiscal e, portanto, fazer uma reforma em vez de mais medidas do fundo, em vez de tentar remendar, porque eu acho que ele não é remendável. Ou seja, quanto mais remendos se põe, mais desestruturado o imposto fica. E sobretudo, nós defendemos um conjunto de princípios que não são exatamente os que estão implícitos nas medidas que foram anunciadas. Primeiro, defendemos que não haja discriminação subjetiva da tributação, ou seja, que duas pessoas que têm o mesmo rendimento, o mesmo tipo de rendimento e nas mesmas circunstâncias, tenham a mesma tributação. Não é por ser jovem. Não é por ser jovem ou ser não residente, por exemplo. Nós defendemos uma tributação mais branda para todos, incluindo, portanto, achamos bem que os não residentes paguem impostos baixos, mas que também os residentes o paguem. Portanto, que não haja essa discriminação subjetiva, nem segundo a idade, nem segundo a nacionalidade, nem segundo o lugar onde se trabalha, porque com aquela não tributação daquilo que impropriamente se chama o 15º mês, ou os prémios de produtividade, aquilo que acontece é que, se o Camilo trabalhar numa empresa que possa distribuir prémios de produtividade, tem uma tributação mais baixa do que se trabalhar noutra que não os exige, ou na administração pública. Sim. Por exemplo, isto é uma discriminação dos funcionários públicos, que não poderão provavelmente ter os prémios de produtividade, penso eu, e terão uma tributação, para o mesmo nível de rendimento, terão uma taxa de tributação diferente. E defendemos também o princípio da universalidade da tributação, que todos os contribuintes devam pagar imposto, claro que de acordo com o nível de rendimento, e para os rendimentos muito baixos,
terão de pagar um imposto que nós até simbolicamente temos, nem que seja €1, ou então que o imposto seja compensado por prestações sociais, porque o imposto não tem que fazer a política social. É verdade. E pode As ser... prestações sociais é que tem que Exatamente. Nós temos um exemplo muito bem sucedido que foi feito ainda quando esta reforma foi introduzida, que foi a tributação dos funcionários públicos. Os funcionários públicos antes não eram tributados. É verdade, passaram a porque pagar se dizia, é o Estado que paga e, portanto, não faz sentido o Estado estar a pagar e a receber. Mas faz. E eles foram incluídos na tributação e no primeiro ano o que é que se fez? Fez-se a majoração dos salários dos funcionários públicos para tornar neutro o imposto no primeiro ano. Mas a partir daí estão no sistema e pagam o imposto naturalmente. Para além de que as pessoas que estão abaixo do chamado nível de existência, nem todas aí estão por serem pobres. Estão simplesmente porque não conseguem declarar os rendimentos todos. Até porque, tirando o caso das pensões, que são baixas, não é possível ter rendimentos abaixo do salário mínimo. Exato. Não é, para trabalhadores por conta de outrem, não podem ter. Portanto, se aparecem 42% dos agregados familiares que declaram rendimentos e não têm qualquer imposto, não são só, seguramente, aqueles que têm rendimentos abaixo do salário mínimo. Bom, nós temos um gráfico para mostrar que reflete a vossa votação. Faz sentido uma reforma profunda da tributação sobre o rendimento? Nunca pensei nisso. Sim, 47,9%. José Pedro, para finalizar, antes de finalizarmos, tudo isto só faz sentido se houver uma estratégia para 5, 10 ou 15 anos. E tem que ser uma estratégia conjugada entre o rendimento coletivo e o rendimento singular. Exatamente. Pegando até no exemplo que o Dr. Castro trouxe aqui do 15º mês, faz sentido que as empresas tenham um incentivo para pagar o 15º mês. Portanto, faz sentido que esse benefício seja no IRC, não no IRS. Ora bem. E portanto, é preciso conjugar muito bem, como não faz sentido termos um castigo para os empresários que até resolvem meter capital nas empresas e depois, quando distribuem dividendos, têm uma dupla tributação. Não é? E que vai sendo cada vez mais alta, já para não falar na não transparência da declaração, que não há nenhuma declaração de IRS que pergunte se queres pagar menos impostos. Normalmente pergunta se queres englobar. Quem está a preencher não sabe. Não é transparente. Isto é só um pequeno exemplo do sistema. Se englobar os dividendos, tem que englobar todos os outros rendimentos capitais, que é o absurdo. Portanto, ninguém faz... De facto, se englobar os dividendos, reduz e, na prática, elimina a dupla tributação. Um bocadinho. Sim, parcialmente, mas o problema é que ninguém, normalmente, até ninguém racional escolhe o englobamento, porque senão tem que englobar os juros dos depósitos, os juros das obrigações e tudo isso. A taxa de falha. Bom, Zé Pedro, naturalmente ainda não temos tema para o próximo programa. Eu pergunto sempre. Por acaso tenho dois na cabeça desta vez, mas temos que discutir internamente. Um é o mesmo o Orçamento de Estado, porque acho que está na altura de voltar a falar nele, antes das pessoas irem de férias. E outro que não tem nada a ver com impostos, que é o prazo de pagamento das empresas. Pois é verdade, temos que voltar a este tema, já fizemos há 3 anos. Ficam estes temas já aqui em carteira. Deixe-me só lembrar que temos um mail para você colocar questões, se tiver, Zé Pedro. corporatebusiness@betosnet.com. Foi mais um Corporate Business. Já sabe que nós temos a pretensão de dizer que trazemos aqui a melhor informação financeira fiscal. Que foi estes dois senhores habituais, e esta vez foi o Dr. Carlos Tavares. Já corrigi a injustiça não ter falado da proposta de revisão da tributação das sedes. E fica prometida também uma conversa imperdível com o Carlos Tavares só sobre isto, oportunamente. Para já tenho disponível, como sabe, outra conversa imperdível, precisamente sobre este mesmo tema, que é a questão do IRC. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês, sempre às 12 horas. Muito obrigado.